Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, seu coração. Paz do Senhor, gente. A casa está em festa, está todo mundo feliz, né? Todo mundo fica bonito num dia desse. Até o pastor Felipe foi chamado de bonito aqui. Glória a Deus. É porque a pastora veio junto aí no conjunto, né? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, como o pastor, nosso querido apóstolo, pastor Feitosa, que ele fala que a gente é da casa, porque a gente é mesmo. Temos vindo aqui constantemente repartir o nosso coração com essa casa maravilhosa. E eu vi que muita gente que veio ontem levantou a mão, só para nós ver de novo quem estava ontem aqui. Vocês são teimosos aí. Tem gente que Jacó segurou o anjo, não deixou, assim. E louvado seja Deus, porque nós bem sabemos que o Senhor responde à fome e à sede, um clamor. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, né? Não é daqueles necessariamente que oram, mas é dos que os buscam, né? Porque às vezes a oração não é uma busca ao Senhor, é alguma coisa que a gente vai buscar dele. Mas a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm nele essa suficiência nas nossas faltas, até que elas sejam de alguma maneira supridas. O Senhor é a nossa suficiência. Eu não vou me demorar, porque nossos irmãos, pastor Rogério, pastor Felipe, já disseram para mim não demorar. E assim, eles disseram que até um determinado momento, e até aleluia, glória a Deus, passou muito e ia começar a secar. Então eu vou aproveitar o momento. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. E a minha oração é que amanhã seja mais um portal aberto aqui sobre a vida de vocês. E na conferência que segue, cada igreja local, cada comunidade local, é muito interessante, porque tem vários momentos que ela promove um período de mais intensidade. Mas dentro desses momentos tem aquele meio que Deus acaba que estabelece como uma data, que é um marco memorial. Nós, lá do Mevan, nós temos 4 datas no ano, que elas são pontos balizadores para nós, que é a festa das primícias, que acontece de 1 a 7 de janeiro. Depois a nossa convenção internacional dos filhos ministeriais, que esse ano vai ser em maio, de 6 a 8, se eu não me engano, de 4 a 8 de maio. Depois tem uma escola que acontece no mês 7, e em setembro acontece o retiro de pastores. Então essas 4 datas sempre são marcantes. É onde você vai colocar o prumo para saber se a parede está sendo construída mesmo como ele tem orientado. E nessas datas, que elas acabam sendo um marco, um memorial para aquela comunidade local, Deus sempre vem com muita instrução, com cura, com libertação. É uma espécie de um reencontro com Ele, para alinhar aquilo que precisa. E aqui tem sido essa conferência. Então a minha oração é que realmente as liberações que estão disponíveis nas regiões celestiais para essa conferência, elas sejam acessíveis a você. Porque como nós sempre falamos, quando o Daniel fala que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar, a multiplicação da ciência nos últimos dias não é só para mostrar que nós estamos nos últimos dias. É mais do que isso. É para a gente se atentar para a multiplicação da ciência. E a ciência hoje ela não cresce mais, ela se multiplica. O advento da internet trouxe a multiplicação da ciência, da ciência. Até mesmo quem
É bom de internet, quando ele acha que vai mostrar uma novidade, já tem alguém na frente mostrando outra coisa, dizendo que a dele está velha, porque aí ela se multiplica. E Daniel fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então a multiplicação da ciência não só aponta para os últimos dias, mas ela também revela de certa forma as movimentações do reino do Espírito. Por quê? Porque a ciência nunca esteve em briga com Deus. Quem briga com Deus é o cientista, a ciência não. A ciência ela anda de mãos dadas com o Senhor. Quando Deus falou para Adão, Adão, qual o nome daquela árvore? Era a primeira menção de um apelo à pesquisa científica. Deus estava dizendo, Adão, eu crio, você descobre e nós trabalhamos juntos. Só que o cientista, quando ele descobre, ele quer passar a ideia que foi ele que criou. Então, quando a gente pensa sobre um mundo novo da internet, um homem que morreu não tem muito tempo, chamado Steve Jobs, ele é uma pessoa que vem à mente. Foi ele que proporcionou muitas coisas. Você hoje vai para o celular, fala com uma pessoa no Japão, de vídeo no mesmo momento. Isso é fantástico. Eu nunca vi ninguém vir dizer, olha gente, essa imagem só chega do outro lado do mundo porque um Criador criou uma estrada invisível chamada ondas sonoras, e só por isso é possível que a voz e a imagem ela trafegue ali em cima. Como isso não aparece, eles ficam só com a ideia de que eles que criaram isso. A energia elétrica, o homem descobriu que podia iluminar, mas ele não cria energia elétrica. Quem criou energia elétrica foi Deus. O homem descobriu, e trabalhando junto com o Criador, ele pode oferecer o que oferece. Então, quando a Bíblia fala que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar, não é só um apontamento para os últimos dias, mas é uma espécie de uma revelação de mostrar como Deus funciona e como Ele movimenta o seu reino. E uma das coisas desse mundo novo da internet é uma coisa que nós já falamos aqui, que hoje você guarda muitas coisas numa coisa chamada nuvem. Tem um vídeo na nuvem, eu tenho um e-mail na nuvem, eu tenho fotos na nuvem. E isso é um apontamento das regiões celestiais. Por quê? Porque se você falar que seu vídeo está na nuvem, cadê o vídeo? Cadê a nuvem? Você não toca, você não apalpa. Isso é regiões celestiais. Você não toca, você não apalpa, você acessa. E um cara entra, e você pode entrar na nuvem aqui e desligar uma máquina no Japão. Como você pode acessar as regiões celestiais aqui e curar uma pessoa no Japão. Ele mostrando na multiplicação da ciência como que o Criador se move. Então, se a ciência está se multiplicando, os moveres de Deus também estão se multiplicando. Deus dá muita pista para que a gente possa entrar. Como diria um novo movimento, Deus dá muitos códigos para eu e você se movimentar. Uma das coisas que a gente tem levantado muito, trazido à tona, é quando Jesus fala que para os discípulos, para os de fora ele fala em parábolas, mas para os de dentro ele dá a senha. Para os de fora ele fala em parábola, mas para os de dentro ele dá a senha. A senha de um acesso. Acesso talvez seja o maior bem que você pode ganhar. Um acesso. Se você olhar para a salvação, você vai ver que o maior benefício que Cristo deu a mim e a você foi um acesso. O véu mostrava que eu e você estávamos separados de Deus, e quando Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, no templo, o véu rasgou de alto a baixo, e eu agora tenho acesso. Por isso, entrai com confiança no novo e vivo caminho. Um acesso é o maior presente que você pode alcançar. Por isso que todo acesso, ele é uma promoção. Num primeiro momento. No segundo momento, ele é uma expansão. E conforme você se comporta ali, você pode ganhar mais acesso ou não ganhar mais acesso,
ou quem sabe perder aquele que ganhou. Você já promoveu algumas pessoas na sua vida, deu acesso a ela que ela não soube usar, ela acabou perdendo. E você tinha vontade de dar mais. Porque todo acesso é uma promoção no primeiro momento, mas no segundo momento ela é uma inspeção. Quem acessou o átrio e foi aprovado, acessou o santo e foi aprovado, acessou o santo dos santos. Porque acesso é um dos maiores benefícios que alguém pode ter. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A Bíblia fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aonde? Nas regiões celestiais. Só que com todo respeito ao que está escrito, eu não me sinto abençoado com todas as bênçãos espirituais. Por quê? Porque algumas delas eu não acessei ainda que são minhas, mas não foram acessadas. A Bíblia fala, Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar lugar, um acesso, porque a casa do meu pai há muitas moradas. Tem gente que acha que Jesus foi construir um condomínio no céu para a gente morar. Quando Jesus fala que na casa do meu pai há muitas moradas, é porque a casa já está pronta e as moradas também. Mas ele foi preparar o quê? Às vezes eu olhava para o pastor Luiz Hermínio, e eu conheço a história dele. Assim como eu, ele também não estudou. Assim como eu, ele também não foi uma pessoa de grandes oportunidades na vida. Mas às vezes eu vejo ele andando em lugares tão altos. Eu digo, Deus, será que o Senhor dá mais para um e mais para outro? Não é inveja, mas se eu queria acessar isso, eu queria ter também. Ou ter uma Bíblia para ele e uma para mim. E o Senhor disse, meu filho, tudo que o Luiz Hermínio tem está disponível para você. O que acontece é que tem algumas moradas que ele já acessou e você ainda não. Nunca espere ter com água nos artelhos aquilo que só água nos joelhos pode te dar. A chamada para andar 1000 côvados é para você acessar uma nova realidade. Acessos. A cruz é um acesso. Pastor, por que para entrar no reino de Deus tem que morrer? Adão morava no reino de Deus. E ele saiu por uma porta. Por que porta ele saiu? Se você comer dessa árvore, certamente. Então, se ele saiu pela porta da morte, vai entrar como? Pela porta que ele saiu, por essa porta que ele entra. Quais estão comigo? Que eu e você possamos acessar alguns portais que estão disponíveis para esse tempo. E dependendo do encontro que você tem com Deus, um acesso é aberto. Jacó teve um encontro com Deus, ele viu uma escada. Um acesso. Não perca a oportunidade, por isso esteja ligado. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Não necessariamente o acesso parte do púlpito. Às vezes está na pessoa que está do teu lado. Às vezes está na oferta que você fez. A gente sempre tem uma tendência a pensar que o acesso é algo que eu tenho quando eu recebo algo. Às vezes é quando eu dou. Às vezes o abraço que você deu na pessoa quando você chegou, pode ser que isso abriu um acesso para algo que Deus quer transferir, mesmo pela palavra. Fique ligado, esteja sensível. Amém? Juízes, capítulo 6. Os livros, né? Eu sempre esqueço. Ali fora nós temos 3 livros. O livro Família, Sua Origem e Seu Destino. Exatamente pelo fato que você começa na família e acaba na família. Por isso que Jesus disse, eu venho do Pai e agora eu volto para o Pai. Eu sempre gosto de usar os exemplos das nossas filhas, que nasceram de mim, da Lulu.
Então nós somos uma origem para ela, nossa casa é uma origem. E por fim, chegou o momento de elas casarem e ter um destino. E quando elas foram para o seu destino dela, saíram da nossa casa, saíram da origem, elas entraram onde? Num casamento para começar uma família, porque família é sua origem e seu destino. E esse livro é um livro muito denso. Ele, na verdade, ele é um atacado. Isso aqui tem que misturar com água e tomando. Esse livro, muitos já nos ouviram falar, chamado Esposa e Mãe, um livro cuja Lulu se converteu há 26 anos atrás, e ela não pode nem dizer quantas vezes leu esse livro, porque ela lê esse livro ininterruptamente por 26 anos. Construiu a história dela de esposa e mãe. Conseguimos os direitos autorais porque o livro deixou de ser vendido no Brasil. A gente foi atrás da família, conseguimos encontrar a filha da falecida escritora, uma missionária de 79 anos, carregada do Espírito de Deus. Eles nos concederam esse direito e nós reeditamos. Não colocamos nada, tudo que já estava escrito, não mudamos nada, porque ele não precisava de mudança. Era uma obra completa e atemporal. Por quê? Porque a aplicação depende de tempo, princípio não. O princípio não muda, a aplicação muda, mas o princípio não. E nosso último livro saiu agora, muito pouquinho tempo, chamado Os Três Altares do Lar. O altar da oração, o altar da mesa e um altar do leito. Esse livro é uma delícia de ler, uma delícia. Se você puder, adquira para você ou para dar de presente para alguém, de final de ano, de amigo secreto, seja como for, abençoe alguém e abençoe também a nossa casa, tá bom? Capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Você sabe, meu irmão, que na Bíblia esses 7 anos foram 7 anos mesmo, de janeiro a dezembro. Mas para mim e para você, 7 fala de um ciclo de Deus, uma completude de Deus, uma realidade completa do Senhor, o número de Deus. O número 7, aquilo que eu e você gostamos de chamar de o número da perfeição. Então, quando a Bíblia fala sobre 7 dias, 7 anos, ele está falando de uma realidade, de um ciclo que Deus chega para concluir em nossa vida. E aqui diz que por 7 anos Israel esteve entregue às mãos dos medianitas, prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela bondade do Teu Espírito sobre nós. Obrigado porque a Tua bondade, Tua graça, favor e misericórdia ultrapassa toda a nossa compreensão. Nos alcança, apesar de tudo que fizemos para complicar, mesmo rejeitando. O Teu amor e a Tua humildade nos cerca de favor. Eu oro para que Teu Espírito e a Tua palavra encontre-nos vulneráveis, rendidos, e que esses acessos dos quais falamos aqui sejam liberados para uma dispensação de graça, uma transferência de favor. Libera os Teus recursos, Senhor. Libera os Teus recursos para o dia seguinte, para a vida diária, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós conhecemos essa passagem, o chamado de Gideão, que todo mundo fala, só que dentro de um contexto. Eles estavam 7 anos debaixo de uma opressão muito grande, a opressão dos medianitas, uma nação que
oprimia Israel. Uma nação que machucava Israel, com um tipo de machucadura que ela, como eu diria, ela é muito atual. Ela é um movimento no reino do Espírito dos nossos dias. Como já expliquei algumas vezes, até mesmo aqui, nessa plataforma, existe uma realidade que existem realidades espirituais das quais eu e você vivemos, que quando você lê o Antigo Testamento, você vê apontamentos dessas realidades espirituais, aquilo que Hebreus diz que são sombras de uma realidade espiritual. Então você não lida com a sombra, mas a sombra te aponta uma realidade espiritual. A realidade espiritual é invisível, porque se eu disser tem anjos aqui, vai ter um aleluia, um glória a Deus, porque nós sabemos que tem anjos aqui, mas também tem demônios aqui. E as regiões celestiais é uma espécie de uma faixa de Gaza, um lugar que você guerreia para se estabelecer. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo não saiu do Egito e pisou em Canaã. Aliás, Canaã parece, na verdade, aquilo que a gente costuma dizer, um presente de grego. Porque Deus chegou para o seu povo dentro do Egito e disse: eu arranco vocês daí hoje e eu vou introduzir, hoje eu vos dou uma terra que emana leite e mel. Uau, que propaganda quase enganosa. Quando eles chegam naquela terra, até os sem terra já existiam naquela época, já existiam, estavam lá, entende? Não chegaram lá, encontraram uma terra plana, com documento na mão, não, Canaã estava cheio de gigantes, as quais eles tinham que derrubar. E como que eles tinham que derrubar esses gigantes? Óbvio, gente, isso como uma sombra de uma realidade espiritual, está mostrando o quê? Que eles quando Deus deu a terra para eles, a terra de Canaã de vocês, eles não chegaram em Canaã e tinham a terra disponível. Então, na verdade, eles não ganharam a terra que estava disponível para eles. Eles ganharam um direito de posse. Quando você é arrancado do Egito, você não é introduzido em Canaã, você ganha um direito de posse. Com o direito de posse na mão, o quanto que você acredita nesse direito de posse, é que você guerreia e entra. Por isso, só que a Bíblia fala que o Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade espiritual. Então, para mim, que território é esse? A Bíblia fala que eu estou assentado com Cristo aonde? Nas regiões? Uau! Paulo vai dizer que eu não tenho que lutar contra a carne nem... Por que ele fala que eu não tenho que lutar contra a carne nem sangue? Por quê? Porque o Israel físico lutava contra a carne e sangue. Até hoje, o Israel físico luta contra a carne e sangue. Por isso que eles têm um exército. Mas o Israel espiritual, aquilo que a gente chama de igreja, ou a igreja que a gente chama de Israel espiritual, ela não luta contra a carne e sangue. Ela luta contra principados e potestades, contra os poderes tenebrosos da maldade. Aonde? Não, espera aí, gente. Eu estou abençoado com Cristo, com todas as sortes de bênção, aonde? E a minha luta não é contra a carne nem sangue, resumida, contra demônios, aonde? Uau, então eu tenho um vizinho ali. Eu não estou ali. Esse lugar não é um lugar neutro. Se você não ocupar, já tem gente ocupando. É nesse lugar que o macumbeiro entra quando ele mata uma galinha, um sapo no centro de macumba. É esse lugar que a mulher que trabalha com o seu marido e gostou dele, e agora quer o seu marido para ela vai lá, derrama sangue em algum altar demoníaco, e é nesse lugar que ela entra para roubar o seu marido. Mas se ela encontra você lá em Cristo Jesus, dizendo: esse marido já tem dono,
Esse lugar não é neutro. Quando Paulo fala que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, é contra principados e potestades. Ele não diz que não tem luta, ele ensina contra quem lutar. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua sogra é de carne e sangue. Seu chefe é de carne e sangue. Aquele vizinho endemoniado que põe o som da boquinha na garrafa do último volume, ele é de carne e sangue. Não é contra carne e sangue que eu tenho que lutar. É contra principados e potestades. A sombra das realidades espirituais, ela é uma sombra, mas ela me dá uma noção de que realidade eu estou envolvido, visto que a minha realidade é invisível. Olha aqui, um pedestal e um microfone, que faz sombra, hein? Certo. Então eu nunca vi um pedestal, mas eu vi uma sombra. E eu chego para você e digo, isso aqui é um pedestal com microfone. E você vai dizer, não, não é, mas você já viu um? Não, eu nunca vi. Em realidade eu nunca vi, mas a sombra eu já vi, eu sei que isso aqui não é. Então a sombra não é a realidade, mas ela te dá bons indicativos para você não se perder. Quantos entendem o que estamos falando? Todos os exércitos que lutaram contra Israel, eles representam uma casta de demônios que luta contra a igreja. Por isso que eles tinham características específicas de guerra. Nós já falamos sobre isso aqui. Os filisteus, por exemplo, eles tinham uma característica de guerra, porque os filisteus representam o espírito do medo, da intimidação. Por isso que eles eram gigantes, eles eram grandes, eles assustavam pelo tamanho e eles intimidavam. É uma pena que as crianças, quando aprendem sobre Davi e Golias, aprendem que Davi derrubou o Golias com uma pedra. Não sei quantas crianças já aprenderam que por 40 dias, de manhã e à tarde, aquele gigante passava e afrontava o exército de Israel. Quando Davi chega ali depois de 40 dias, estavam todos praticamente com síndrome de pânico. Eles estavam amedrontados. Por quê? Porque os filisteus representam o espírito do medo. E o espírito do medo, ele é gigante. Quanto mais você cede à imaginação, mais ele aumenta. Por quê? Porque o medo é a fé ao contrário. Assim como a fé tem a capacidade de trazer a realidade, à existência, aquilo que não existe, o medo também tem. O medo é uma fé ao contrário. Pessoa que não anda de avião porque tem medo, ela tem mais fé que o avião vai cair e que vai chegar no outro lado. Isso é um tipo de fé. E o medo, ele busca nos meus lábios uma confissão contrária à palavra. E os filisteus, eles tinham essa expressão da intimidação. Assim como Deus também mostra na sombra das realidades como vencer isso. Então Davi vem, enfrenta o gigante e derruba o gigante com uma pedra. Por quê? Porque medo é gigante. Com o gigante você não conversa, não negocia, não tem diplomacia. Medo é gigante. Ou você enfrenta e derruba, ou você... Por isso que a proposta na boca do Golias todos os dias era: não coloque os dois exércitos para brigar. Levante dentre vós um homem que lute comigo. Se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Porém, se quem lutar comigo vencer, nós seremos vossos escravos. Por quê? Porque eu me torno escravo de tudo que eu não venço. Essa era a proposta. O medo, ele cria um gigante. A pessoa está dormindo sozinha em casa. De repente ele vê uma sombra, passa na janela. Pega o edredom, se tampa e começa, está amarrado, está amarrado. Não resolve. Aí ele resolve destampar. Quando passa a sombra já é uma pessoa. Porque o medo projeta, assim como a fé chama para projetar. Aí você tampa de volta. Expulsa e amarra e diz. Daqui a pouco o medo faz você olhar de novo. Agora já é uma pessoa com a foice na mão.
Enquanto você não levanta, vai lá e abre a cortina e vê que a folha de bananeira do vizinho está mexendo. Quem sabe o que eu estou falando? Tem pessoas, em geral, as mulheres, é mais comum isso acontecer no universo feminino ainda, que o Detran já falou que ela pode dirigir, já deu uma carteira de motorista para ela. O governo já disse que ela pode dirigir, a polícia disse que ela pode dirigir, o Detran disse que ela pode dirigir, porque ela foi lá e tirou a carteira, mas a carteira ainda está dentro da gaveta, ela não conseguiu sair com o carro ainda. Então ela pega a carteira e te amarra, Satanás, sai daí agora. Adianta? Como que ela vence esse gigante? Ela vai ter que entrar no carro. Quantos estão comigo? A Bíblia fala sobre as sombras das realidades espirituais. Aquilo é uma sombra, mas para mim é uma realidade, porque é uma realidade espiritual. Quando você olha os amalequitas tinham uma estratégia de guerra. Deixavam o povo de Israel passar no deserto. Eles se escondiam. Aqueles que iam ficando para trás, mais cansados, doentes, a estes eles atacavam. Isso é o espírito dos amalequitas, que é a lei básica da predatoriedade. Qual a lei básica da predatoriedade? Separa do bando e ataca. Quando você vê no mundo animal um rebanho de alguma coisa, que o leão vai, ele nunca ataca o rebanho, ele assusta o rebanho, e o rebanho correndo, ele vai atrás. De repente alguém se separa do bando, ele... Então na igreja, pessoas que vão ficando ofendidas aqui, machucadas ali, vão ficando entristecidas, adoecidas, vão ficando para trás, os amalequitas separam do bando e atacam. Por isso que a 100ª ovelha, ela é alguém que precisa ser buscada. Só que os medianitas, eles eram mais perversos, mais malvados. Por quê? Porque os medianitas, eles tinham uma espécie de um tipo de estratégia horrível, que afeta muitos de nós. Os medianitas não lutavam contra o trabalho de Israel. Os medianitas lutavam contra a colheita. Os medianitas deixavam Israel trabalhar a terra, semear, plantar, cuidar da lavoura, mas na hora de colher, eles atacavam e colhiam. Esse tipo de espírito, ele não luta contra o teu trabalho e contra a tua dedicação. Ele rouba, é a tua celebração. Por quê? Porque por mais difícil que seja a minha e a sua vida, nós temos muitas conquistas. Só que elas não são contabilizadas. Por quê? Porque não tem celebração. Sabe por que Deus é um Deus de festas? Porque a festa é celebração e comemoração. E a celebração, ela estabelece os marcos da sua história. A celebração conta a sua história. A celebração conta para você aonde você passou e venceu. Eu achava a coisa mais ridícula do mundo quando eu entrava no escritório de alguém, na casa de alguém, e estava cheio de diplomazinho. Curso não sei do que, não sei do que. Um curso de 4 dias, fazer um diploma. Por quê? Eu venho de uma casa e de uma construção familiar que trabalhava contra a celebração. Teve um aniversário que eu fiz, que eu era, acho que era com 16 anos de idade. Eu esqueci, para você ter uma ideia. Minhas irmãs, de 3 delas, eu lembro que uma irmã minha saiu de casa. Uma noite, eu percebi que ela estava saindo muito arrumada e questionei ela. Ela estava indo receber um diploma de faculdade, curso superior. 4 anos estudando. Você sabe o que é uma mulher ter um curso superior há 30 anos atrás? Estava indo sozinha. Por quê? Porque os medianitas,
Eles não roubam a tua conquista, eles roubam a tua colheita. Por isso que eu sempre digo, tem coisas na sua vida, não tem uma pessoa aqui, não tem uma aqui, que já teve aquele mês ou meses, que você olhou no caderno, o caderno falou que não ia dar, esse mês não vai dar. Aí você abandonou o caderno, foi para a calculadora disse, mas desiste, não vai dar mesmo. E acabou o ano e deu, acabou o mês e deu. E até hoje você não sabe explicar. E o que aconteceu quando deu? Você disse aleluia, glória a Deus. Não. Você disse, ufa, que bom que não deu errado. E isso não glorifica a Deus. Porque a glória do Evangelho é a celebração. Porque é a celebração que mostra para o outro que não conhece o Evangelho que vale a pena a cruz, porque tem uma ressurreição que te espera. Os medianitas, eles deixam você se dedicar, trabalhar, se empenhar, mas na hora que você vai colher, da mesma maneira que você não sabe muitas conquistas do jeito que foi Deus, também algumas colheitas que você não tem, você não explica. Eu lembro que eu trabalhei, por muito tempo eu sempre trabalhei de autônomo. E eu sempre esperava sobrar um dinheirinho para mim, avançar um pouquinho na minha vida financeira, melhorar a casa. Eu lembro que a calçada da nossa casa, também a calçada da garagem, ela era só no chão bruto, não no chão, no concreto. Porque eu, quando terminei a casa, não consegui colocar o piso. Depois de 15 anos de casado, ainda estava naquele chão bruto. E esposas muito bem, mais do que marido, sabe? Você varrer cimento. Não tem coisa que não limpa nunca. E eu me dedicava, trabalhava. Quando eu estava juntando aquele dinheirinho para dar um salto aqui, uma mexida ali, parecia assim que era algo, um motor fundia. Do nada, Lulu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Aquilo vai desgastando você, vai desgastando. E com o tempo, você continua amando Jesus, servindo Jesus, mas você finca uma bandeira de desistência naquela área da sua vida. Você não espera mais que vai dar certo. Eu lembro que o pastor Jean e a pastora Jéssica vieram morar comigo depois de pastorear 12 anos uma igreja no interior de Sergipe. E chegaram lá com 12 anos de casamento e não tinham filhos. Sentaram na minha frente, na minha casa, moraram comigo 3 semanas antes de ir para a casa deles. E ali foi 3 semanas de um intensivo muito grande na vida deles. E num desses dias de 3 semanas, eu olhei para eles, tocamos no assunto de filho. Eles falaram, não, o médico deu que eu tenho 0% de fertilidade, não tinha espermatozoide, estava 0,00000, botavam 1 depois de uns 10 zero ali, e aquilo significava a mesma coisa que nada. E eu disse, tá, mas vocês procuraram mais algum médico, alguma coisa? Isso? Talvez no interior do Nordeste, aqui você está em São Paulo, você pode... Não, pastor. Graças a Deus, nisso a gente está descansado em Deus. Acionamos o descanso. Eu olhei dentro do olho deles e disse, vocês descansaram em Deus ou desistiram e estão chamando isso de descanso? Para não sofrer. A lágrima correu dos dois. Pois se arrepende e orem. Vai lá conhecer o Theo para vocês verem o bebezinho deles. É lindo. Os medianitas fazem você desistir. Não por rebeldia, porque a desistência não é a rebeldia. A desistência é uma falência da fé. Quantos estão comigo? Tem áreas na nossa vida que a gente afincou uma bandeira de desistência. E tanto que os medianitas vieram ali,
roubaram a colheita. Os medianitas, eles não lutam contra o teu trabalho, nem mesmo contra a tua conquista. Eles lutam contra a tua celebração. E a glória do Evangelho é a celebração. Ela marca a tua história. Ela conta a tua história. Por isso as festas de Israel, eram os filhos vindo, tendo a história dos pais contada. E sem celebração, o Evangelho fica difamado. Mesmo que você tenha conquista. Mestre, os espíritos se nos submetem. Expulsamos muitos demônios. Sim. Alegrai-vos sim, mas não por isso. Porque depois de expulsar muitos demônios, uma hora eles perdem a graça, meu filho. Antes alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Davi caiu em pecado, em adultério com Betseba. Quando ele vai orar a oração do arrependimento, ele não diz: Senhor, tira esse adulto de dentro de mim, eu amarro o demônio de imoralidade. Não, ele diz: Senhor, torna-me da alegria da salvação. Eu não perdi a alegria da salvação porque eu adulterei. Eu adulterei porque eu perdi a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação é a celebração do Evangelho. E ela é a nossa, porque a alegria do Senhor. Imagina um jogo, Palmeiras e Corinthians, decisão de campeonato. Vamos imaginar que você é palmeirense, conseguiu o ingresso. Quando chegou lá, sua cadeira era no meio da torcida organizada do Corinthians. Decisão, 45 minutos do segundo tempo. Gol do Palmeiras. Porque a glória do gol não é a bola entrando na trave, é o grito da garganta que sai. E sabe de uma coisa? A celebração, quando é a celebração de verdade, ela nunca é sozinha. Quando você grita o gol, você abraça a pessoa do lado e beija mesmo um estranho. Porque a celebração, ela é celebração quando ela é compartilhada. E ela é celebração quando ela tem com quem compartilhar. Às vezes a gente diz que na Bíblia está escrito que os serafins estão diante do anjo de Deus, diante do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. E não é isso. A Bíblia diz que eles olham um para o outro e dizem: Santo. Por quê? Porque por toda a eternidade, olhando para a mesma pessoa, se Deus é uma pessoa, olhando para o mesmo ser, cada vez que eles olham, eles não veem a mesma coisa. Eles se admiram, olham para o outro: Santo. E olham: meu Deus, Santo. E cada vez que olham algo novo ali, e eles: oh! A glória do Evangelho. Por que nós nos reunimos? Para olhar um para o outro e dizer: oh, você viu o que eu estou vendo? Santo. E os medianitas, versículo 2. Cadê a pastora Cátia, meu Deus? Acha aquele lencinho de sempre, pastora? Tá aqui. Ah, muito obrigada. Pequenininho assim, não combina muito com o meu nariz, mas eu vou usar. Eu já falei para você que pronto, agora vai dar certo. Eu já falei para você que Deus, quando fez o homem, Ele soprou na narina e alguns Ele se empolgou, apaixonou tanto que Ele se empolgou. Então, se você tem um nariz grande, saiba, você é muito mais amado do que todos os outros. Celebre, né, Davi? Versículo
2. Prevalecendo o poder dos medianitas contra os filhos de Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, cavernas e... Por quê? Porque os medianitas faz você pegar áreas da sua vida e entrar na cova, atrás de fortalezas. Você cria uma proteção ali, a partir do medo. Ninguém toca, não te decepciona mais, não te frustra mais, mas você também não tem celebração que dá testemunho do Evangelho para si e para o próximo. Quando você entende o que estamos falando? A desistência é uma cova. Algumas pessoas que hoje não congregam mais resolveram dizer que adquiriram uma espécie de revelação, que tem a sua vida com Deus e que não precisa de igreja, ou até que abre uma teologia que desfaz da igreja. Essas pessoas, elas não são em nada pior do que eu e que você. São cavernas, são fortalezas que a gente cria. Desistiram de congregar porque não creem que no corpo você é machucado, no corpo você é sarado. Eu nunca vi ninguém arrancar uma unha e decidir cortar o dedo para não sentir dor. Não. Pastor Feitosa está mancando há dias, mas não tirou o pé fora. Esse Espírito faz eu e você entrarmos em covas, construir fortalezas, defesas. Mas graças a Deus, versículo próximo, versículo 3. Sempre que Israel semeava, subiu contra eles os medianitas, os amalequitas, os medianitas e os... Porque o próximo passo dos medianitas é que você vai ficando para trás, separando do bando. Aí os amalequitas vêm, porque essa é a estratégia deles: pegar os fracos, os doentes. Por isso que o povo de Deus está indo no deserto. Miriam fica leprosa, e Deus diz que ela vai ter que ficar 7 dias trancada, leprosa. Depois de 7 dias ela vai ser curada. Moisés diz: para tudo, vamos atrasar 7 dias a viagem, mas ninguém vai ficar leproso para trás. Sabe o lava-pés? O que é o lava-pés? Jesus disse: Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Não, Senhor, o Senhor não. Disse: Pedro, se você não lavar, você não vai ter parte comigo. Pedro, sendo Pedro: não, se é assim, o Senhor me dá banho por inteiro. Ele disse: Pedro, você não precisa tomar banho por inteiro. Você já está puro pela palavra que eu vos tenho pregado. Pedro, Jesus estava dizendo: eu não vim converter você, Pedro. Você já está puro pela palavra, mas eu preciso lavar os seus pés, porque Pedro, a caminhada vai empoeirando os pés. Uma película de poeira hoje, uma película de poeira amanhã. Chega uma hora que você vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo o frescor da caminhada. Você não desviou, você está puro pela palavra que você tem empregado, mas você perdeu o frescor da caminhada. Sua vida não tem mais celebração. Então lava as pernas. Não sou eu fazendo você se converter novamente, Pedro. É só devolvendo para você o frescor da caminhada. Às vezes 5 minutos com um irmão que celebra a vida, você refresca a sua caminhada, porque ele lava os teus pés, tira a película que está sobre o seu espírito. Quantos estão comigo? Como é bom encontrar com uma pessoa que está viva, que tem celebração na vida dela.
Porque eu chego ali e ponho a minha queixa na mesa. Ela disse: meu cara, outro dia encontrei um pastor arrebentado. Ele, com a família em casa, expulso da denominação, sofrendo. E ele disse para mim: é o fim. Eu amo a Deus, pastor. Minha família, meu Deus, meus filhos amam a Deus. Hoje não pode congregar porque estão como leprosos. Parece que para mim é o fim. E ele disse: meu filho, você tem todos os elementos essenciais para continuar. Se apesar da dor, tenha fé. Apesar do choro seu e da sua esposa, o casamento está aí. Apesar da decepção dos teus filhos, eles estão em casa. Você tem tudo para recomeçar. Ele disse: meu Deus, pastor, eu podia ter perdido isso. E quando você perde um filho, quando você perde um casamento, é muito mais dolorido para recomeçar. Mas você está com o teu casamento, está com os filhos em casa e ainda tem a fé. Meu irmão, Deus preservou tanta coisa. Eu vi que o semblante mudou. Encontros que lavam os pés. Você tem seus pés lavados quando você encontra alguém que ainda celebra, que arranca você da desistência. E sabe de uma coisa? Porque sucedia que os semeantes de Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. Bora? E punham-se contra eles em campo. E destruiu os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como? Uau! Quem lembra que Acabe queria a vinha de Nabote para se transformar numa horta? Quem lembra disso? Vinha é lugar de celebração, horta é comida de gafanhoto. Eles vinham como um gafanhoto, que nem se podia contar, nem eles nem os seus camelos, e entrava a terra para os destruir. Bora? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos... Não precisa achar essa tradução não, mas a maioria das traduções usa uma palavra que ela tem expressa uma realidade maior, que diz que por isso Israel se debilitou muito. Se debilitou muito. Vivemos dias de muita fadiga, do cansaço. A queixa está na ponta da língua. E a gente vai arrancando a celebração. Nem o Natal você não pode comemorar, que é do diabo. Quer dar para o diabo, dá você. Eu vou comer aquele Chester. Ou eu vou trocar presente. E o Papai Noel, vou mandar na sua casa, se você não gosta. Ah, pastor, mas não é bíblico. Bom, aniversário é bíblico. Quem comemorava aniversário era Herodes, Estão buscando arrancar todos os marcos cristãos da face da terra. Mas o aniversário de Jesus não é bíblico, e o teu é. Não, irmãos, eu nem estou entrando nisso não. Isso não fecha o teu coração se você se agarrou com a apostila tá bom? Não fecha. Só que você já viu, essas pessoas que vêm demonizar o Natal, são chatas, você não vê alegria nelas. Você lê uma apostila daquela,
Irmãos, essa apostila de libertação, que parece uma bula de remédio controlado, se você vê e lê, você não toma o remédio. Cara, eu não consigo. Se você lê a bula de um remédio controlado que o médico te receita, o médico quer me matar. Porque, dá isso, dá aquilo, não pode dirigir, não pode ir lá para frente, não pode ir lá para trás, dá explosão do coração, dá não sei o que. Eu digo, meu Deus, isso não é remédio, é veneno. Não é verdade, Felipe? Meu Deus do céu, só que, cara, ele está dizendo, toma. Porque pior do que tomar sujeito a esse efeito colateral é a doença que está em você. Então, de certa forma, irmãos, entendendo os nossos dias, comemorar o Natal com seu filho é melhor do que comemorar o Halloween. Porque de alguma forma você pode transformar aquele dia num dia de Jesus. Você pode pegar, sentar na mesa com teu filho e dizer, filho, vou contar a história do nascimento de Jesus. Aí fala para ele sobre o Papai Noel. Eu lembro que a Isabel ela falava no ventre, Isabel. Com 3 anos de idade, a Isabel tinha todo um vocabulário que muito adulto não tinha. 3 anos de idade, 3, 4 no máximo. Eu estava na época de dezembro, num corredor de supermercado, a Isabel olhando os presentinhos. E o rapaz perguntou, o que você vai ganhar do Papai Noel? Ela olhou e ela fala alto, até hoje a voz dela é estridente, né? Ela disse, puxou a mãe, né? Não foi o pai não. Ela disse, Papai Noel não existe. Quem vai dar o presente é meu pai. E a Sara? A Sarinha tinha 5 anos de idade. Sarinha era birrentinha desde criança assim. Ela estava com o tamanquinho da Sandy, naquela época. Só que as nossas filhas, com 5 anos de idade, ela não sabia quem era Xuxa, não sabia quem era Sandy. Eu nunca liguei uma televisão para elas verem desenho animado. Eu comprei todas as fitinhas. Aquela voz da Ana Paula eu não consigo mais nem ouvir. Eu amo a Ana Paula, cara. Mas aquela música, você é linda demais. Quando eu fui guardar o DVD que a Isabel pegou a infância, nasceu a Sara, eu pensei 10 anos. E nós fomos visitar uma prima, a prima olhou para ela e disse, tamanquinho da Sandy. Ela disse, não é da Sandy, é meu. Não precisa trabalhar com contra não, meu irmão. Aprenda, seja sábio nos teus dias, seja sábio, compreenda os dias que estamos vivendo. Meu irmão, precisa mostrar para mim que Natal não é bíblico, que eu já sei. Mas hoje, todo o império das trevas está trabalhando para arrancar o Natal da face da terra, só porque ele é uma referência cristã. As trevas não precisam de ajuda. Seja sábio. Às vezes a gente filtra um mosquito, engole um camelo. Eu não vou na festa de Natal da casa dos parentes, porque chega lá, tem bebida, tem piada. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que esse foi o drama de Jairo? Quando Jesus estava indo curar a filha dele, a mulher do fluxo de sangue tocou nele. Imagina, ele ensinou toda a vida todinha na sinagoga que se alguém tocar na mulher menstruada, fica impuro. E agora a mulher toca no Jesus, que Jesus vai tocar na filha dele. Que confusão teológica na cabeça de Jairo. Jesus estava dizendo, Jairo, deixa eu falar, nas regras da sinagoga, se o impuro tocar no puro, o puro fica impuro. Nas minhas regras. Se o que tiver de pureza em você for maior do que tem de impureza no impuro, é o impuro que é tocado, não é você que é mudado. O limpo se limpa e o sujo
O problema é que hoje o limpo quer limpar o sujo, ele não quer se limpar. Não, mas vão cuidar da gente, seja sábio. Seja sábio. E eles ficaram debilitados. Então os filhos de Israel clamaram ao... Irmãos, pelo menos tem que servir para alguma coisa essa coisa de debilitado. Porque a gente acaba clamando ao Senhor. E o Senhor é tão humilde que recebe aquilo como uma oração genuína. Não é grito de dor. Para Ele recebe como uma oração. E sabe o que acontece? Versículo próximo. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, volta. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor decide. Oh, eu não sei, volta e meia está meio estranho. Não sei se está para você. Aí tá bom? Hã? Não sei, às vezes tem hora que está meio estranho para mim. O Senhor decide, então vou pegar o clamor do meu povo. Eu vou mudar a história deles aqui. Eu vou mudar a sorte deles aqui. Então o que Deus faz? Versículo próximo. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus... Irmãos, não adianta, quando Deus vai mudar uma história, um movimento profético tem que entrar em ação. O movimento profético vai entrar em ação. Porque precisa ser profetizado. Deus levanta um profeta, a palavra precisa ser liberada. Então Deus levanta um profeta, e que o profeta diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam. E vos expulsei de diante de vós, e vos dei a sua... Uau! Versículo próximo. Cadê o 11? Acabou? Eu não li o 10, me perdoe. E vos disse: eu sou o Senhor. Irmãos, está muito ruim para mim aqui. Eu não sei porquê, se eu vou ter que mudar de microfone, mas está estranho. Eu vos disse: eu sou o Senhor. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido a minha voz. Volta para o 9. Volta para o 8. Então o Senhor enviou um profeta. E o profeta veio dizer: bem feito, vocês vão morrer, está todo mundo desviado. Não, irmão. O profeta se levanta e ele começa a relembrar os feitos de Deus que visita o seu povo. E ele disse: assim diz o Senhor, eu tirei você do Egito. Você lembra como eu te salvei, como eu te resgatei? Não é porque você tropeçou aqui, feriu ali. Lembra dos feitos, lembra da cura, da libertação. O mesmo Deus que te visitou em salvação é o que muda o teu cenário agora. Deus não precisa de profeta do caos, meu irmão. Falar para o osso seco que o osso seco está seco, não falta gente. Eu quero ver alguém que se levanta e diz: osso seco, ouve a voz do Senhor. O movimento profético é encorajador, Felipe. E ele vai trazer à memória as coisas acontecidas, porque o espírito de desistência arranca a celebração. A celebração arranca os marcos comemorativos. E você olha para trás, você não tem história. Olha para trás, não tem história. Não. Não, o espírito profético, ele traz à memória o poder do Deus que você serve. Porque isso vai arrancando a desistência, devolvendo a esperança. Deus está precisando de alguém que concorde com Ele. Não com o Jornal Nacional, mas com Ele. O Senhor lhe disse: eu, do Egito eu te tirei, cara. Eu vos tirei da casa de servidão, versículo 9.
Eu vos livrei das mãos do egípcio, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós. Gente, vocês estão esquecidos do Deus que batiza, que cura, que liberta. Versículo próximo. Não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não destes ouvido a minha voz, mas agora. O problema é que você não deu ouvido à minha voz, mas se você der, eu não estou ofendido com você, não. Não estou magoado com você. Se você der a voz ao meu ouvido, mas mudamos isso agora. Mudamos essa história agora. Ai, mas o fulano, ai, porque o dólar caiu, porque eu não sei o que, irmão. Foi você que não deu ouvido à voz. Eu lembro que eu estava atendendo um casal um dia. Não, atendendo um marido. E o marido disse assim: pastor, vamos separar que a minha mulher, ela é ruim, pastor. Ela é fofoqueira. Ela é desobediente. Mas como fofoqueira assim? Não, outro dia ela falou assim. Aí eu fui obrigado a dizer não sei o quê. E ela fez não sei o quê. E eu fui obrigado. Eu digo: olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Certo, a tua mulher não fez, mas do jeito que você reagiu, foi pior do que ela. Senão, pastor, você não entendeu. E ela é gastadeira. E ela não para em casa. Quando ela chega, eu sou obrigado a dizer, e não sei o que. Eu digo: irmão, com todo respeito, não está certo o que a tua mulher está fazendo, mas do jeito que você diz que reage a isso, até eu saía de casa para eu ficar dentro. Não, pastor, o senhor não entendeu. Aí ele resolveu falar pior ainda da mulher na terceira vez. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você tem que separar mesmo. Eu acho que não tem solução para o teu caso. Ele olhou: ai, pastor, esperava ouvir isso de qualquer pessoa, menos do Senhor. Porque é claro, irmão, quem é pastor sabe, quando alguém te procura para dizer que vai se separar, ele está clamando para você não deixar. Ele disse: pastor, eu disse: sabe por quê, irmão? Porque eu estou tentando mostrar para você que a maior parte do problema do seu casamento, da sua boca mesmo, eu estou vendo que é você. Mas você insiste em dizer que o problema está na sua esposa. Se você aceitasse que o problema está em você, a solução começava agora. Mas você decidiu que está na sua esposa, agora vamos ter que esperar ela mudar. Um pastor nosso pregando domingo na igreja, falando sobre Cristo, Jesus, o marido, que na sua morte, na sua igreja, Jesus teve que morrer porque o homem pecou. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Entre o Cristo e a igreja, quem estava certo, quem estava errado? Não tenha medo de falar que não é pegadinha. Quem estava errado? A igreja. Quem estava certo? Cristo. Quem morreu? Morreu quem estava certo ou morreu quem estava errado? Se o problema está em mim, eu posso começar a mudar agora. Então, se vocês não deram, vou, mas se der, vou. Eu estou aqui, eu estou mudando a história. Versículo próximo. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo para pôr a salvo dos... Uau! Olha que rapaz inteligente. O trigo, se malhava o trigo na eira mesmo, da lavoura. Só que Gideão sabia que não era tempo de uva. Então ele foi para dentro do lagar, malhar o trigo. Na minha percepção, Gideão, ele deu uma adiantadinha na colheita, pegou o milho meio verdinho ainda, antes que os medianistas chegassem, e foi para malhar o trigo nu. Uau! Todas as colheitas, elas eram muito importantes em Israel. Mas a colheita da uva, ela era o ápice das colheitas. Por quê? Porque ela liberava o vinho das festas. Então, quando eles iam malhar, quando eles traziam para o lagar as uvas colhidas, eles pisavam as uvas. Você sabe que era assim que era feito o vinho. Aquilo de certa forma era um trabalho, mas era um trabalho de alegria.
Eles pisavam o vinho, ia nas vinhas. Por quê? Porque uva fala de vinho, que fala de aliança e de alegria. Só que Gideão estava ali, malhando o trigo aonde? No lugar que era para ter alegria. Para Gideão só tinha trabalho. No casamento que era para ter alegria, só tem trabalho. A educação dos filhos que era para ter alegria, não que não tem trabalho. O pisar da uvas era trabalho, mas tinha alegria, tinha celebração. E agora, no lugar da celebração, só tinha trabalho. Os espíritos medianitas não te desviam. Ele rouba a celebração do teu trabalho. Quantos entendem o que estamos falando? Daqui a pouco o ministério tem trabalho, mas não tem mais alegria. Não tem mais desfrute. O frescor da caminhada vai embora. Mas ele veio atrás de Gideão, que não parou. Gideão não parou. Ele veio atrás de Gideão e olha o que acontece. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Você sabe que no original é homem valente. Gente, isso aqui é uma piada gospel. Gideão está malhando trigo no lagar. Os medianistas podem chegar a qualquer momento, Rogério. Meu Deus, morrendo de medo. Deus vem de Gideão, homem valente. Eu digo, Deus, o Senhor errou o endereço, não é possível. Porque uma coisa como você se vê e outra coisa como Deus te vê. Você desistiu, mas ele não. Eu lembro muito, pastora Cátia, de um querido pastor amigo, muito próspero no ramo do empresarial. Ele era rico e de repente ele quebrou. E quando o pobre quebra é diferente. Lá em Itajaí, volta e meia dá enchente. Você vai entrevistar o pobre, ele não tinha nada, mas quando perde, perde tudo. É incrível, o pobre ele não tinha nada, mas aí, o que você perdeu? Eu perdi tudo. Só que o rico quando quebra é desastroso, porque muita gente é afetada. E ele ficou quase entrando em depressão, sabe por quê? Porque ele é um homem sério. E ele sabia que o nome do Senhor começou a ser arranhado, ferido. E isso que matava ele. E ele, ruim, foi para o quarto, orava, passou dias orando. E um dia ele conseguiu uma relação de conexão de ouvir o Senhor. Ele ouviu o Senhor. Por que choras? Ele disse, o Senhor sabe, eu quebrei. Mas qual o problema? Senhor, qual o problema? O Senhor sabe. Eu quebrei. Seu nome está sendo envergonhado. Não sei se eu saio da cidade. Fica pior ainda se eu fico. O seu nome está sendo envergonhado. Porque eu não imaginei que isso ia acontecer. Mas qual o problema? Ele ouviu 3 vezes. Ele disse, Senhor, que eu quebrei, o Senhor sabe. Por último, a 3ª vez, ele escutou. Qual o seu problema? Senhor, o Senhor sabe. O seu nome está sendo envergonhado. Eu quebrei, Senhor. Eu quebrei. E deu um silêncio. Ele escutou uma voz dizendo assim, eu não. Você pode ter quebrado, mas ele não. Você pode ter desistido, mas ele não. Pedro voltou a pescar. Jesus voltou a ir atrás dele. Quantos estão comigo? Ele vai atrás. E Gideão estava debilitado. Por quê, irmãos? Porque nesse debilitado você vai adoecendo a sua alma. Sabe por quê? Alguém pergunta por quê? Porque você começa a se sentir injustiçado, inferiorizado. E qual é a guerra do espírito dos nossos dias? O vitimismo. Depois que descobriram que se vitimizar empodera,
Todo mundo quer ser o coitado. Esse é o espírito que guerreamos contra os nossos dias. Você já me ouviu falar? Quando Jesus diz para os discípulos: o Filho do Homem vai sofrer, ser enganado, vai ser morto. E Pedro diz assim: não, 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 Senhor. Não deixarei. E Jesus deixa, mas chega uma hora que Pedro diz assim: tem piedade de ti, Senhor, para trás de mim. Porque sempre que você começa a ter piedade de você, você já está debaixo de influências de demônios. Só que Gideão, homem valente, Deus é contigo. Volta um pouquinho. O Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. No original você sabe, continua. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Mas calma lá. Deus não falou que era com todo mundo. Deus falou: eu sou com. E ele reage: se o Senhor é conosco. Ele estava atrás de um libertador. E libertador é aquele que tem uma mente coletiva. Porque naquele perrengue que estava aqueles dias, Felipe, do jeito que estava aqueles dias, se Deus me encontra, diz: Juscelio, eu sou contigo. Eu disse: eu falo abaixo. Não deixa ninguém saber, porque vai ser uma fila aqui na minha porta. Só nós. Gideão tinha uma mente coletiva. O libertador disse: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Cadê o Deus que disse que nos tirou do Egito? Uau, ele foi atrás da palavra profética. Começou a dialogar com Deus no resgate da palavra. Os seus: opa, está dando certo. Gideão não estava em rebeldia. Gideão estava questionando sobre a palavra. Eu acho lindo isso. Vocês já me ouviram falar muitas vezes. Todo libertador em algum momento vai ser confundido com um rebelde. Mas o tempo mostra se ele é um rebelde ou não. Porque o libertador não está pensando nele. O libertador pensa coletiva. Ele disse, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Por acaso não te enviei eu? Gideão lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Segura aí, segura aí. A desistência gera um vitimismo. E Deus diz: cara, eu estou te visitando. Você vai libertar Israel da mão dos medianitas. Ai, Senhor, o Senhor não sabe. Minha mãe tentou me abortar 3 vezes. Eu sou, minha avó contou. Ai, irmão. A gente quer que Deus venha se misturar. Tem gente que é tanta cor interior que não tem mais interior. Ouça, irmão, preste atenção. Deus vai consolar a minha dor. Deus vai sarar a minha dor. Mas Deus não vai se unir à minha dor. Ele vai se unir à minha cura. Aí Gideão, com uma visitação dessa, ele abandona a visitação para falar das suas mazelas. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai lá dizer: Gideão, é verdade. Você é isso, você é aquilo. Bom, Deus parece que não escutou o que Gideão fala. Olha como é que Deus responde. Lhe disse o Senhor: porquanto, já que eu sou contigo, tu ferirás. Respondeu o Senhor: eu hei de ser contigo, meu filho. E eu gosto da tradução que diz que já que eu sou contigo,
Não, por favor, não vem falar das suas mazelas. Fica ligado que eu estou contigo. Eu te visitei. Não foste vós que me escolheste. Eu é que vos escolhi a vós, diz o Senhor. Para que produzis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus tentando arrancar Gideão. Gideão era mau? Não, não era mau. Mas Gideão tinha se apartado das palavras proféticas. Porque esse espírito, ele arranca nossa celebração, vai minando a nossa esperança. A gente não deixa de ser crente, mas passa a viver uma vida de uma foto 3x4, preto e branco, café frio com bolacha mole, uma coisa que não... Não estou falando, irmão, de você não ter problema, de você não ter os seus momentos de tristeza, não é disso. Eu espero que você entenda. São as áreas de desistência. Porquanto eu hei de ser contigo, meu filho. Tu ferirás os medianitas como um só homem. E você sabe. Versículo próximo. Ele disse: agora, se tenho achado graça aos seus olhos, dá-me um sinal que tu falas comigo. Por quê, irmãos? Você sabe, agora começa todo um processo. Quantos sabem dessa história? Por que que Deus responde a todos os sinais que Gideão está pedindo? Porque Deus está recuperando a esperança de Gideão. Você sabe, você tem sido tocado pelo Senhor. Ele está recuperando a sua esperança. Está removendo aquele espírito de desistência. Ele disse: peço que não te aparte de mim até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei, vai e volta. Ele tinha uma oferta ao Senhor. Versículo próximo. Versículo próximo. Versículo próximo. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, consumiu a carne. Versículo próximo, porque não dá para a gente muito. Então Gideão viu o anjo do Senhor face a face. Vamos, continuemos. Continuemos. Deixa eu ver se eu chego onde eu quero. Gideão edifica um altar ao. Gideão edifica um altar ao. Toca a pessoa que está do teu lado e digo: não tem retomada sem altar. Não tem retomada sem altar. O fogo arderá onde? Continuamente sobre, e não se apagará. Pastor, na minha vida o fogo se apagou. Não, o altar que se acabou. Ele tem uma promessa que se tiver altar não falta fogo. O fogo arderá continuamente sobre. Não é sobre uma performance, não é sobre um empenho, não é sobre uma eloquência, não é sobre o seu diploma de teologia, ainda que isso tenha seu lugar. É sobre o uau. Versículo próximo. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Segura aí. Uau! Agora começa a instrução. Começa a instrução. Eles, vamos lá. Pega o altar de Baal que está na casa do teu pai. Derruba ele. Constrói um altar para mim. Pega o boi, a junta de boi, a saber, o segundo. Gente, alguém não está comigo aqui? Deixa que eu leio. A saber, o segundo. Por que o segundo boi? Você sabe sobre isso. Deus rejeitou o primeiro, Ele estabeleceu o segundo. Abraão teve 2 filhos.
Primeiro nasce Ismael, ele se lança fora de Ismael, porque é em Isaac que está a promessa. E Isaac casa com Rebeca, que tem 2 filhos, e nasce o primogênito Esaú, e Deus rejeita e diz: é sobre o outro, é sobre o segundo, é em Jacó que está a promessa. E Jacó tem 12 filhos, desses um ilustre chamado José. Esse José tem 2 meninos, e quando o seu pai, o patriarca Jacó, já está ceguinho, velho, vai morrer, ele traz os 2 meninos, os 2 netos, e diz: pai, libera a bênção patriarcal sobre eles. E a Bíblia fala que Jacó põe a mão direita sobre o mais moço e a mão esquerda sobre o mais velho. José tenta intervir e disse: pai, o senhor já está cego, errou. Ele disse: não, deixa que assim seja, porque ele estava rejeitando o primeiro, estabelecendo o segundo. Esse José vai para o Egito, leva a família toda, nasce uma grande nação escrava. Deus liberta essa nação do meio do Egito para entregar ela para dentro de Canaã. A primeira geração não entra, quem entra é a segunda, porque Deus estava rejeitando o primeiro e estabelecendo o segundo. Moisés sobe no monte e traz uma lei de Deus, e quando ele chega embaixo ele quebra, porque essa não vale, ele rejeitou, e a segunda que ele faz é que vale. Quando eles chegam na terra prometida, eles constroem um templo ao Senhor. Era a casa de Deus. Nabucodonosor destrói essa casa, e quando ele vai reconstruir, tem uma palavra, que é a glória da segunda. Quem é a casa do Senhor? Ele está dizendo que a primeira casa sou eu, estabelecido em Adão, que essa caiu e foi rejeitada, mas Cristo em vós, esperança da glória. Ele está dizendo: a saber, o segundo boi. Por quê? Porque o primeiro não se quebranta. Porque boi fala de força e sacrifício. O primeiro não se quebranta. Não adianta você, na tua natureza adâmica, na tua carne. Não, é no Cristo, a saber, o segundo boi. Continua comigo. Vai lá, na casa do teu pai. Porque antes de você virar o jogo e arrancar o jugo dos medianitas, deixa eu mostrar. Eu preciso dar um diagnóstico para você dessa libertação. E qual é o diagnóstico? Eu quero que você saiba, Gideão, por que os medianistas se apossaram e subjugaram Israel aqui? É porque não existe mais altar para mim dentro dos lares, só para Baal. Senhor, se eu vou destruir o exército dos medianitas, então me dá a estratégia de guerra que eu quero avançar. Eu digo: você vai avançar e vai derrubá-los, mas a primeira estratégia não é para frente. Volta na casa do teu pai, desfaz os altares de iniquidade da casa do teu pai, estabelece um altar para mim, a partir do teu lar. Senhor, mas eu sou o menor, eu escolhi você como menor, não é para você não, é para os meus filhos, quando lerem, entender que não é por tamanho, é por quem acredita. E eu quero que você seja na terra para mim um portal. Se você destruir o altar de Baal da casa do teu pai e construir um altar para mim, Gideão, você vai ser um portal, e eu vou entrar por esse portal, e por meio desse altar eu vou destruir todos os altares de Baal na casa. Uau! Levantai, ó portas, as vossas bandeiras, as vossas cabeças, e entrará o rei. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Ele só precisa de um portal. Diga comigo: um acesso. Porque se Cristo é um acesso para você chegar a Deus, em Cristo você é um acesso para Deus tocar a terra. Vamos continuar. Vamos para frente. 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 Deixa eu ver se onde é que está isso? Em Juízes capítulo 5. É 6. Deixa eu ver se nós já estamos no 6 ou no 7 ou no 8, que eu estou todo perdido. Mas deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Versículo 6 ainda.
até que ponha diante de ti. Vamos lá. Fogo, rocha. Deixa eu ver se eu... Opa. Versículo 30 e... Versículo 38, 36. E disse Gideão, porque Gideão pediu muitas provas para Deus, você sabe. Falei que eu ia ser rápido. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um novelo de lã na terra. Se o orvalho estiver somente no novelo de lã, e toda a terra fica seca, então conhecerei que o Senhor há de livrar Israel por meio das minhas mãos. Uau! Deus disse, Gideão, Senhor, mesmo que o Senhor lambeu o sacrifício, mesmo assim, uma prova. Eu vou botar um novelo de lã aqui. De manhã, eu queria que só o novelo de lã tivesse molhado em volta, o orvalho não tivesse molhado nada. Eu vou saber. E o Senhor fez. Versículo próximo. Assim concedeu, porque no outro dia levantou de madrugada o orvalho e espremeu o novelo de lã e encheu uma taça de água. Versículo próximo. E disse Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, se ainda falar desta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova do novelo. Rogo-te que agora ele fique seco e toda a terra fica molhada. Ele disse: Deus, com todo respeito, eu queria que invertesse, porque vai com um passarinho, problema de bexiga, passou aí. Eu queria que só o novelo tivesse seco e todo o orvalho molhado. Não sabia Gideão que ele mesmo estava mostrando um movimento profético do libertador. Porque quando Deus te chama para salvação, para favor, por graça, irmão, em volta pode estar seco, mas você está molhado. Eu lembro que eu me converti na igreja católica, eu ia na missa, eu dava aleluia, glória a Deus. A Lulu não ia, porque ela tinha vergonha de mim. Aquela coisa morta, mas eu estava sendo tocado por Deus. Podia estar seco em volta, mas eu estava molhado. Estava cheio de Deus, era a visitação da salvação. Mas agora, quando Ele quis me transformar num libertador, e a você vai ter que aprender a ver todo mundo em sua volta molhado, mas você está seco. E as suas convicções vão ser provadas nessa hora. Nem a hora que você combate contra o espírito da desistência. Quantos estão comigo? E você sabe que não bastasse ainda, Deus vai dar um sonho para os inimigos, enfim. E eu preciso encerrar. Então começa, eu queria um mas não veio espontâneo, então... Você sabe, começa aquela multidão, Deus vai tirando, tem muitos ensinos nisso. Mas eu não quero arrancar, não quero que seja uma pregação. Eu quero que você entenda quais são os espíritos com os quais guerreamos nesses dias. Então, por último, Deus vai limpando e fica só 300. E você sabe que o exército dos midianitas era como um gafanhoto. E Deus disse, agora separa eles em 3 partes, 3 turmas de 100. E Deus usou física ali mesmo, física. Colocou 3 turmas. Eles estavam no vale, eles foram... aproveitou a geografia. E Deus disse, cada um de vocês vão ter um vaso de barro na mão, com uma tocha acesa dentro. E do outro lado, na outra mão, uma trombeta. Quando eu disser pela espada do Senhor e pela espada do Gideão, todo mundo vai quebrar o vaso na hora, com aquela tocha acesa dentro, e vai tocar a trombeta. E Deus pegou esse movimento, com vasos, 300 vasos sendo quebrados no mesmo momento, mais o clarão da tocha e o tocar da trombeta, e fez com que o exército dos medianitas se assustasse de tal maneira que eles começaram a se matar um ao outro. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Como que vence isso? Como que se torna um libertador? Aonde na Bíblia se diz, de quem que a Bíblia fala que é um vaso de barro? Que traz dentro de si um tesouro.
E Ele está dizendo: quebra o vaso de barro com uma tocha acesa dentro. Toca essa trombeta. Larga a mão das palavras de vitimismo, de rejeição, de que não... Toca essa trombeta enquanto você quebra o seu vaso e uma chama acesa. Você não vai usar força e nem violência. O próprio Deus confunde o exército do inimigo. Um altar voltando para dentro dos lares a partir de alguém que quebra o vaso e uma chama acesa. Porque o fogo arderá continuamente no altar e não... Eu já falei isso tantas vezes, não me custa responder. A Bíblia fala sobre batismos, e pelo menos 3 batismos, quando João diz: olha, eu vos batizo com água, mas vai vir quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu sempre digo: quer ser salvo? Batiza em água, irmão. Poxa, mas eu quero também ser avivado, aleluiado. Então batiza no Espírito Santo. Mas eu sinto que Deus me chamou como uma libertadora, como um libertador. Cara, então o batismo do fogo vai ser inevitável. O batismo do fogo vai ser inevitável. O batismo da sarça ardente, mano. A sarça não tinha que ter teologia. A sarça não tinha que saber pregar, ela só tinha que queimar. Porque o fogo traz celebração. Agora precisa mostrar que Moisés... Ele viu a sarça ardente, todos conhecem a história. Ele olhava de longe. Naqueles dias, ver uma sarça pegando fogo, claro que isso não era nada demais para Moisés. Porque sarça é espinho, pé de espinho, quem já viu sabe, é um negócio seco. No calor do deserto, sarsas pegavam fogo. E se queimavam em todas, ou aquelas que não se queimavam, não te consumia, melhor dizendo, com o frio da noite do deserto, elas apagavam. Só que algo começou a chamar a atenção de Moisés. Parecia que uma sarça, aquela, cara, ela é a mesma de ontem. Parece que ela pega fogo, mas ela não acaba, que isso? E no outro dia, aquilo de novo, eu digo: será que eu estou louco? Eu vou chegar perto para ver, e você sabe, Deus falou com ele por meio do... Deixa eu te falar uma coisa. No calor de uma visitação, qualquer sarça pode queimar. Eu quero ver vir a noite e não se consumir. Quando o frio da noite chega, quando tempos difíceis chegam e você não apaga, então desse fogo Deus fala com os libertadores. Desse fogo tem libertação. Como eu já ouvi um dia de um homem: não deixe ninguém apagar o seu fogo. Não deixe o homem apagar o seu fogo. Não deixe o tropeço, nem o teu pecado não permita apagar o teu fogo. Volte para o altar, quebra o vaso, toca essa trombeta. Ele está virando o jogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
coração arder de novo. Só você imagina. O que mostra que a mulher achou a dracma? O que mostra que a mulher achou a dracma? Venham, celebrai-vos comigo. Irmão, se você só tem a teologia da vassoura, da faxina, uma libertação infindáveis de demônio, regra sobre regra, preceito sobre preceito, mas essa dracma parece que não chega. O testemunho que a dracma foi encontrada é a celebração. Vinde, vizinhos, amigos, alegrai-vos comigo. Por quê? Porque é a celebração que prova que vale a pena a faxina, que vale a pena passar a mão na vassoura e varrer. Ah, meu Deus. Como diz o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, você recebe essa palavra. Eu gostaria que você não ficasse assim como uma pregação, não. Mais do que isso. Eu espero que o Espírito Santo, que você tenha permitido que Ele tivesse levado você em alguns lugares quando falávamos aqui. Áreas da vida que você permitiu a desistência e que vai roubando a celebração. Volte para casa. Comece celebrando a sua salvação. Celebre o seu filho, celebre o seu marido, celebre a sua esposa. Não espere o osso seco ter vida. Celebre ele seco. Por quê? Porque você só celebra o que você valoriza. E o que você valoriza se valoriza. Aquilo que você não valoriza também perde valor. Não em sua essência, mas perde o valor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, poderosamente. Que essa palavra, ela vá com você para sua casa, para sua cama. Enquanto você estiver dormindo nessa noite, que o Espírito dessa palavra possa estar visitando áreas do seu interior, removendo as estacas de desistência que os medianitas impuseram aí. Ah, mas eu sou menor, irmão, não é por força nem por violência. É um quebrantar de vaso, uma chama que volta, com uma trombeta tocada. Pastor, eu apaguei de tal maneira que mesmo se eu remover a cinza, não tem mais nada. Ele não apagará o pavio que fumega. Deixa eu te dizer uma coisa. Se esse for o caso, por favor, se conecte com alguém que está vivo. Se conecte com alguém que está vivo. Em nome de Jesus. É a lei do carvão, meu irmão. A lei do carvão. A lei do carvão. Aquele que correu para o lado, pega e joga ali. Se conecte com alguém que está vivo. Em nome de Jesus, meu querido apóstolo. Aleluia! Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu.
fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci.